Oi, amores e amoras, aqui é a Laura do Literapia, uns buquês de etcéteras. E hoje nós vamos ter polêmica, Lolita. Esse foi um dos 12 clássicos que eu escolhi para ler em 2021 e eu terminei agora. Gente, bom, essa edição incrível da Alfaguara, livro dessa criatura aqui, que escritor esse Vladimir Nabokov, tradução do Sérgio Fleischmann. Incrível. Esse livro ele é muito polêmico porque ele fala sobre um assunto que é extremamente espinhoso, que é a pedofilia. Foi especialmente importante para mim essa leitura, porque para mim é um super gatilho, porque eu venho de um histórico muito forte de abuso sexual na infância. E eu acho muito importante falar sobre isso, que é uma coisa que eu chamo de pandemia silenciosa. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o vídeo onde eu conto a minha história e onde eu falo como que eu superei essa tragédia, porque é uma tragédia na vida de uma pessoa. E essa obra, gente, ela é escrita a partir do ponto de vista do pedófilo. Ou seja, é uma obra que é escrita a partir do ponto de vista do vilão. Nós temos poucas obras assim e eu acho elas muito, muito, muito preciosas. Porque a gente sempre vê o ponto de vista da vítima, que é fundamental. Mas o ponto de vista de quem está sofrendo esses transtornos, porque é uma doença mental. E aqui é pior do que isso, né? Porque fica entre doença mental, mas também é uma falha de caráter, porque para a pessoa fazer o que ela faz, ela não pode ter um grau de empatia que seria um grau necessário para frear a pessoa, porque ela não vai pensar só na satisfação dos desejos dela, ela vai pensar no que ela vai causar no outro. E dependendo do nível desse distúrbio, a pessoa simplesmente não dá conta e faz o que esse cara fez. Então, cuidado, quem já passou por isso, porque realmente é um gatilho muito forte e tem que ser lido com cuidado. Enquanto literatura, é um absurdo o que esse escritor fez. Como que ele nos coloca dentro da história, como ele escreve bem, a maneira como ele descreve cenas, personagens, situações, ambientes, é incrível. Tanto é que eu terminei e já comecei a ler o outro dele. Porque eu vou ler tudo desse cara. Eu tinha muito medo de ler Lolita e por isso que eu não li até hoje. Porque eu queria estar bem curadinha para não abrir uma ferida aí mal cicatrizada. E foi incrível, realmente incrível, é uma obra fantástica. Porque a literatura não pode ter tabu. O escritor precisa poder escrever sobre tudo, até para que as tragédias não precisem acontecer na realidade. Porque isso aqui é um super aviso, é uma tarja vermelha, assim, perigo, 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 pais, prestem atenção. Observem quem convive com seus filhos. É muito forte. E um livro muito completo, assim, porque ele tem esse peso psicológico
te causa um asco, ao mesmo tempo você desenvolve uma compaixão por esse personagem que é escravo disso, desse desejo, né, todo conflituoso, todo imundo, que ele tem consciência da imundície disso, e vira tipo de literatura de viagem, e depois vira um thriller. Então é uma loucura, assim, a elasticidade literária do Nabokov. Não indico para todo mundo. Eu acho que quem estuda psicologia, quem se interessa por esse tema, precisa ler. E é uma obra muito impactante. Eu acho que vai ser uma das minhas preferidas desse ano, porque, gente, que escritor. Então, assim, cuidado. Justamente por ser uma obra incrível, ela tem esse poder de te tragar para dentro dela. E requer que você tenha maturidade e distanciamento para observar sem absorver demais. Porque isso aqui é uma tragédia. Isso aqui é o submundo do ser humano. A que ponto a gente pode chegar? Necessário, a gente precisa saber. A gente precisa saber o que existe por aí. Negar não faz a coisa desaparecer. Só encobre e essa coisa vai se alimentando num submundo e aí eclode nessa sociedade extremamente doentia que a gente tem, onde, olha, gente, no consultório pelo menos, no mínimo, 60%, eu diria 70% das pessoas que eu atendo já sofreram algum tipo de abuso sexual. Eu mesma sofri vários durante anos. Por isso que eu chamo de pandemia silenciosa. Vamos lá assistir o vídeo, depois vocês me contem. Ó, cuidado com isso, é um tesouro, mas que precisa ser muito bem administrado, porque nu é forte. Um beijo. Saudade de vocês. Eu dei uma sumidinha breve porque eu tava com uma pequena crise de enxaqueca, vocês já sabem como é que funciona. Amo.